Bem, amigos, nós estamos mais uma vez aqui no Arruma na Casa e com o médico. O médico é o Dr. Carlos Eduardo de Godoy Martins. Ele é urologista, essa clínica nova que tem aí, chamada URUS. E é um excelente profissional, porque não só eu, mas algumas pessoas que já passaram por ele lá na clínica recomendam que ele é um bom profissional. Mas ele se formou no Rio de Janeiro. Isso, Teresópolis. Teresópolis. Isso aí. Bem, Carlos Eduardo é conhecido por Cadu. Quais são as especialidades suas? Mas espera um pouquinho, daqui a pouco você fala. Eu quero aproveitar nessa abertura do programa, mandar um abraço para dois dentistas bons. O Newton Sartorato e o Fábio, são irmãos. Mandar um abraço para o Washington, que é um dos seguranças do ginásio de esportes, muito educado. O Nilo acertou em colocar esse moço lá. O Nelson, podólogo, e uma odontopediatra muito boa também, é a Érica Tacon. Se você tiver uma criança com problema, leva na Érica Tacon, que ela é uma excelente profissional também. E agora vamos tocar o barco aqui com o proprietário da clínica URUS, o Cadu, aliás, é Carlos, conhecido por Cadu. Antes de mais nada, agradecer, por estar aqui, agradecer pelos elogios, tá? Então, eu fiz faculdade no Rio, fiz cirurgia geral na Santa Casa do Espírito Santo e fiz urologia na Federal de Salvador. Aí, terminando a residência, eu vim para cá. Na urologia, eu atuo na uropediatria, atuo na endourologia, na urologia em geral, trabalho em alguns hospitais aqui, no Municipal, no Luzia de Pinho Melo. Sou da equipe responsável pelo Hospital Ipiranga e também dou aula na Faculdade de Mogi das Cruzes na disciplina de urologia. E lá na clínica a gente faz todos os serviços de uro, inclusive litotripsista corpórea, fazemos estudo urodinâmico, ultrassom, independente se é da urologia ou não, ultrassom fazemos em geral. Tem uma equipe de urologia lá dentro e temos outros profissionais agora atendendo, como endocrinologista, temos também um cirurgião geral, proctologista e gastro atendendo lá no serviço. Puxa vida, hein? Tem um grupo forte, né? Com certeza, graças a Deus. E, Cadu, o homem é mais difícil de procurar uma clínica como a sua? O homem, geralmente, ele é mais teimoso. É comum que muitas vezes as mulheres ficarem preocupadas em marcar consulta para o homem. Então, eu sei disso porque minha filha está marcando umas consultas para mim aí, mas eu não, eu procuro me cuidar, sabe? Então, geralmente, para exames de rotina é mais difícil realmente os homens marcarem. Geralmente eles vão procurar o médico quando tem algum problema de saúde, problema de ereção, problema de relacionamento. Então isso é mais fácil ele procurar. Então ele só vai procurar quando tem problemas urinários, ou então que ficou sabendo da história de algum conhecido que teve câncer, ele fica preocupado e vai atrás da clínica. Me diz uma coisa, você cuida de mulher, principalmente quando está grávida, ela tem problemas de hemorroida. É ou não é? Tem, por causa do aparelho digestivo que muda. Então, você cuida disso lá também? Não. Hemorroida, quem cuida é o proctologista. O urologista, ele cuida de todo o trato urinário, por isso que ele pega crianças, mulheres, homens e idosos, e fora todo o trato urinário, que é adrenal, rim, ureter, bexiga, incontinência urinária, infecção urinária, ele também vai cuidar dos órgãos sexuais do homem, incluindo a próstata. Então, o pênis, o escroto e a próstata em si. Mas me diz uma coisa, incontinência urinária acontece mais a miúde, né? É mais prolongado. Geralmente mulheres, principalmente mulheres que já tiveram filhos. Não diga, É mais comum. E ela percebe isso quando ela tosse ou alguma outra reação? Geralmente o mais comum é o que? Essa incontinência ela começa leve e com o tempo ela pode ficar mais severa. Então ela vai ver que ela tem uma incontinência leve, aos grandes esforços que a gente fala,
ela depois evoluiu aos médios esforços e aos pequenos esforços. Os pequenos esforços seria só de levantar na cama, ela já perdeu a urina. E a faixa etária que atinge isso? A faixa etária, normalmente, a partir de 40 anos. Então a mulher deve procurar um médico antes? Deve. Também tem que fazer exames. Principalmente essas mulheres que estão com um escape urinário ou alguma infecção urinária de repetição. E uma outra coisa, e o idoso? O idoso, o problema maior dele da parte urinária é sempre em relação à próstata. Os homens, a partir de 40, 45 anos, eles podem ter um crescimento benigno da próstata. Esse crescimento pode atrapalhar o trato urinário. Não tem nada a ver com o tumor, sim só com o crescimento benigno. Aí o homem ele pode ter problemas para acordar à noite, para urinar, o jato ficar fraco, o jato ficar cortando, ficar gotejando, não conseguir segurar. Então esses são alguns sintomas que o homem pode evoluir para isso. 80 a 70% dos homens, em torno de 60 a 70 anos, vão ter alguma queixa urinária por causa disso. O Dr. Cadu, a mulher quando ela está grávida, ela pode ter esse problema urinário? A mulher quando ela está grávida, ela pode apresentar vários problemas, a gente chama de problemas fisiológicos. Então ela pode fazer um ultrassom e o rim dela está inchado, pode ter cólicas renais. Mas incha o rim? Pode inchar, porque às vezes a criança ela pode comprimir o ureter e dar uma hidronefrose, a gente chama de hidronefrose fisiológica. E pode ter às vezes algum escape urinário e dependendo do tipo do parto, principalmente parto normal... E ela corre o risco de perder o bebê? Não, isso não. A única coisa que poderia seria pacientes que têm uma tendência a ter infecção, principalmente infecção alta, de pielonefrite, e durante a gravidez ela não se cuidar, beber pouca água, começar a ter infecção urinária alta, e isso pode levar a um parto prematuro. E a mulher, quando ela está grávida, a quantidade de água que ela deve ingerir por dia? Então, o que eu oriento os meus pacientes? O ideal é o quê? Quando a gente beber água, a gente tem que urinar a cor da água que a gente bebe, ou seja, ela tem que estar transparente. Se a pessoa falar, nossa, minha urina está escura, minha urina está com mau cheiro, minha urina faz espuma, tudo isso significa que está bebendo pouca água. A própria urina entrega a quantidade de água que a gente precisa. Em média, geralmente 2 a 3 litros, mas tem gente que pode precisar um pouco menos e tem gente que pode precisar um pouco mais. A mulher, o homem acontece mais nos homens o câncer de próstata, né? A mulher também tem? Não. Próstata é um órgão exclusivo do homem. Ele é uma glândula que vai ajudar a nutrir e a passar os espermatozoides. Então ele só serve para isso, a próstata. Por isso que só os homens têm. Então, hoje em dia já foi visto, a partir de 45 anos, homens com fatores de risco. O que é fatores de risco? Negro e que tem história familiar por parte de pai. Eles têm que começar a fazer exames de rotina com 45. E homens sem fatores de risco a partir dos 50 anos. Isso já a sociedade já mudou faz 2 a 3 anos. Antigamente era 40 e 45. Hoje em dia 45, 50 anos. E a mulher, para evitar o câncer, exame de que ela tem que fazer? A mulher, os exames básicos, o mais comum, geralmente são do trato vaginal ou da mama. Então ela tem que fazer o acompanhamento com o ginecologista. Você não. A parte oncológica da mulher seria a parte do trato urinário. Então seria tumores de rim, de ureter e de bexiga. Isso o urologista cuida e opera. Então, nos exames de rotina, que é importante fazer, pelo menos um ultrassom uma vez ao ano, isso é importante fazer. Lá na sua clínica você tem um proctologista. Ele atende mulheres também? Atende. O proctologista vai englobar todos os gêneros. Principalmente quando ela está grávida. Quando está grávida, ajuda muito a formação de hemorroida. Algumas regridem depois de ter a gestação, mas outras permanecem. E você diz que algumas regridem, mas normalmente, depois do parto, ela continua com a hemorroida? Continua. A maioria continua. Porque
São vasos que ela, durante a gestação, geralmente são mulheres que já são ressecadas, ficam mais ressecadas, e aquelas fezes saem e machucam. Então cria aquela disfunção vascular, então a tendência é que fique mais tempo. Bem, nós estamos aqui no Arrumando a Casa do meu amigo Rui, batendo um papo com o Dr. Carlos Eduardo, que é proprietário da clínica Urus. E não foi difícil trazer ele aqui. Sabe por quê? Porque ele é jovem e é um excelente profissional. Mas, o Carlos, a dificuldade do idoso procurar a sua clínica está ligada ao quê? Ao valor da consulta, falta de convênio, o que é? Não sei, às vezes o que acontece, em Mogi as pessoas já têm fixos locais certos e às vezes elas têm medo de procurar pessoas novas. Mas o importante é saber o quê? Se aquela pessoa que ele vai procurar, pelo menos é uma pessoa atualizada, que se preocupa com o paciente, isso é o mais importante. Não só confiança, lógico que você tem que ter confiança no seu médico, mas é importante você saber se aquele profissional está sempre atualizado, que as coisas mudam. Eu tenho um amigo, o Ricardo Mota. Você conhece? Conheço. Um excelente profissional como você. Eu estou dizendo que você é um bom profissional porque eu passei por você e o meu câmera também, o Perrin também passou lá. É engraçado que algumas pessoas falam para mim, o exame que você faz de próstata, qual é? É o PSA. Aliás, o PSA está desatualizado já? Não. O que acontece? O PSA, ele é uma substância que você vai ver especificamente da próstata, mas ele não é uma doença específica. Qualquer alteração na próstata pode subir o PSA. Por isso que também faz o exame de toque. A cada 10 tumores diagnosticados hoje, 8 são por exames de sangue e 2 por exame de toque. O ultrassom não serve para ver tumor. O ultrassom só serve para te dar uma ideia do tamanho da próstata. Hoje em dia, já nos Estados Unidos eles fazem de rotina, eles estão começando a fazer a ressonância magnética específica da próstata para ver se há uma chance maior ou não de neoplasia, para indicar a biópsia. E uma biópsia de próstata é incômodo. O cara sofre, não é isso que eu ia falar. Eu só faço com pacientes anestesiados, porque acho que a gente tem que pensar, se você fosse um paciente, como você queria ser tratado. Então, se fosse em mim, eu faria só anestesiado. Então, na minha clínica, nós fazemos só com pacientes anestesiados. Outros serviços podem fazer com pacientes sem anestesia. Nós estamos falando da próstata, é o homem que a tendência depois de 40 anos. Depois de 40 anos. E hoje em dia o tumor aumentou a frequência porque os homens vivem mais. Então já foi provado que com o envelhecimento a chance maior de formar tumor. E outra coisa, o trabalho de dia a dia foi visto que a atividade sexual frequente e a atividade física frequente diminui a chance de causar tumor de próstata. Então, quanto mais sedentário, mais esse homem trabalhar, mais chance ele tem de ter tumor. E quanto mais ele tiver relação sexual... É um fator de proteção. É um fator de proteção. Saiu na última revista dos Estados Unidos. Não diga. Além do prazer, ele mantém a saúde. Com certeza. Você tem muitos clientes que vão te procurar por problemas de impotência? Sim, é uma queixa comum. Todo homem a partir de 40, 45 anos pode ter uma queda da ereção. Pacientes que vão reclamar que eles conseguiam fazer 1, 2, 3 vezes numa noite, agora só consegue uma. Ou então que a ereção não é tão rígida. Isso aí tudo hoje em dia tem tratamento. Lógico que eu, no meu caso, nunca sempre prescrevo uma medicação de uma vez, porque essas causas elas podem estar relacionadas à parte hormonal e principalmente à parte psicológica. Então a ereção do homem é muito afetada com o dia a dia, com estresse, com cansaço. Mas antes de tudo, para você falar isso, você tem que ter a parte hormonal. O Viagra e os derivados do Viagra que vieram depois, realmente eles funcionam? Funcionam. Existem algumas classes, porque existe o ciclo da ereção e cada medicação daquela age numa área do ciclo. Por isso que algumas pessoas se dão melhor com a medicação e outras com outras. Bem, nós estamos aqui com o Dr. Eduardo,
conhecido como Cadu, aqui no Arrumando a Casa, numa gentileza do Rui. E ele está aí falando sobre a próstata e tem mais coisa que vem por aí. Dá um tempinho aí que já já a gente volta. Terminamos o nosso primeiro bloco. Além de cuidar da saúde do mogiano, o Hospital Municipal colabora com o futuro do planeta, com iniciativas como instalação de bicicletário, painéis solares, utilização de água de reuso e uso consciente de papel, soluções recentemente premiadas com o Climate Champion Award, que reconhece os hospitais mais sustentáveis do mundo. É o Hospital Municipal de Mogi, provando que um hospital também pode cuidar do meio ambiente. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Desde 1983 no mercado automotivo, com sede em Poá, a Transil oferece diversos serviços e produtos aos veículos leves, pesados e na área industrial. A Transil oferece ao seu veículo troca de óleo, balanceamento, freio, pneu, mecânica e a grande novidade, alinhamento 3D. Transil, há mais de 30 anos cuidando do seu carro. Você tem um compromisso marcado com a melhoria da educação, dos transportes, da saúde, enfim, da qualidade de vida em Mogi das Cruzes. Venha assistir às sessões da Câmara Municipal. Além de acompanhar as votações dos projetos que definem os rumos da cidade, você vai ficar por dentro de assuntos de interesse da sua comunidade. Às terças e quartas-feiras, a partir das 15 horas, faça valer sua cidadania. A Câmara aguarda sua presença já na próxima sessão. Passe por aqui. Bem, estamos de volta com o segundo bloco da nossa sala de visitas aqui do Arrumando a Casa. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com um médico mais novo, mais jovem, que acompanha com mais velocidade tudo que acontece, tanto com o homem como com a mulher. Mas agora, no bloco que nós encerramos, nós ainda estávamos falando do Viagra. Isso. Pode continuar. Então acontece, em relação à parte sexual, existem três tratamentos. Inicialmente a gente começa com comprimidos, então tem a família do Viagra, que é a sildenafila, existem outras marcas, a tadalafila. Essa aí tem uma que toma até 5 mg por dia. Essa medicação tadalafila diária já foi visto que, além dela tratar a parte de ereção, você tomando todos os dias os 5 mg, ela já facilita a parte urinária do homem. Então, se tem um homem que está com a queixa urinária leve e um problema de disfunção erétil, às vezes ele pode só tomar essa medicação e resolver seu problema. Mas eu converso aí com meus amigos e tal, e sempre tem os caras metidos a herói, né? Não, eu não tomo, mas também não tem ereção. Não vem com esse tipo de história, não. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: criança e adulto também, que às vezes tem problema de fimose, a criança sofre, fica aquela seborreia no pênis e tal, e exala um mau cheiro danado. Como é que você faz com isso aí, com criança? Bem, antes só deixa eu terminar a parte de ereção. O que acontece? Existem pacientes que não funcionam o comprimido. Esses pacientes, aí você tem que aplicar injeções intracavernosas, que é exatamente o que aquele Boston Medical Group faz. Então você pode ir na consulta e resolver usando a medicação. E caso não funcione com injeção, aí a gente pula para prótese. Mas injeção no pênis? Injeção no pênis para ter ereção na hora da relação.
e caso não funcione, aí prótese peniana. Então essa é a sequência que a gente usa para disfunção erétil. E essa prótese peniana acontece muito? Acontece. Existe a semirrígida, que o pênis praticamente fica sempre ereto, e a inflável, onde a pessoa manipula por uma bombinha a ereção e quando ele quer que saia a ereção desse pênis. E lá você não trata de boneca inflável? Não, boneca inflável aí em outras áreas, outros estimulantes. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive um filho meu, que Deus já levou, um dos grãos dele, não precisou operar porque estava aqui em cima, aqui, não sei em que área aqui, mas precisou operar para descer. E isso acontece comumente com crianças? Isso é uma coisa frequente e vem aumentando a cada dia. Por quê? Parece que a alimentação de hoje em dia está causando isso. Em torno de 1 a cada 400, 500 crianças apresenta esse quadro. Essa patologia chama criptorquidia. Então as crianças que nascem com o testículo na região inguinal, você pode esperar no máximo até 6 meses, que é onde o hormônio feminino ainda está atuando na criança. Se não descer em torno desses 6 meses, você tem que operar essas crianças. Mesmo que você vá em outro profissional, ele fala, espera mãe que vai descer. O testículo não desce. E você tem que operar por quê? Se ele ficar na região inguinal, ele vai atrapalhar na fecundação, porque a temperatura é diferente, vai morrer os espermatozoides no futuro. E toda criança que tem criptorquidia no futuro tem uma chance de 3 a 5 vezes mais chance de ter tumor de testículo. Não diga. Então, por isso que é obrigatório operar. Em relação à fimose, o ideal é esperar até os 3 anos, porque acontece, a fimose, 70% das crianças, até os 3 anos, ela sai espontaneamente. Então, você vai fazendo sua massagenzinha até os 3 anos. Outros 10% até os 7 anos. Se depois disso não aparecer a glande, a exposição completa, aí realmente você tem que operar. E o que acontece? Muitas pessoas confundem, igual você falou aquele sebo, aquilo chama esmegma. Então tem uma aderência que a gente chama bala no prepucial na criança. Não é fimose, a pelezinha está colada na cabeça do pênis. Então com a ereção, com o crescimento, aquele sebo que você falou, ele vai empurrando essa pelezinha para sair da cabeça do pênis. Então ele é fisiológico. Já no adulto não pode acontecer isso. Se no adulto apresentar uma fimose que pode acontecer por causa de fungo, aí ele cria uma fimose patológica, aí esse sebo vai ficar preso e pode causar um tumor de pênis por sujeira. E a masturbação? A masturbação é um ato fisiológico, não é, cada um vai fazer uma frequência, a quantidade que quiser, não tem nada demais. E se ele tiver uma fimose grave, ele não vai conseguir fazer, porque vai incomodar. Então, a masturbação não tem nada demais. Mas você falou que é bom esperar até 3 anos, porque a criança pode estar ainda sobre o hormônio da mulher. Não, isso é 6 meses para criptorquidia. A fimose 3 anos, porque até 3 anos a maioria das fimoses elas regridem. Ah, regridem? Até 3 anos, a maioria, mais 70%. Se não acontecer, tem que... Provavelmente vai ter que operar. E existem graus que a gente fala de obstrução. Então você puxa um pouquinho, você só vê a boquinha onde sai a urina. Você puxa mais um pouquinho, vê só um pedacinho da glande, da cabeça do pênis. Puxa mais um pouquinho, vê toda ela, mas bem enforcado. E às vezes você consegue puxar toda. Então, dependendo do grau, a gente vai saber se vai evoluir para uma cirurgia futura ou não. Bem, nós estamos aqui no Arrumando a Casa conversando com o urologista, o Dr. Carlos, que é conhecido como Cadu, e ele é proprietário dessa clínica nova que tem aí, a Clínica Urus. Ele tem uma formação excelente, é um bom profissional. E vamos ver o que eu posso tirar mais dele aqui. Vamos aí, doutor. Uma coisa que é importante, que pouca gente sabe, é bom para as pessoas saberem, principalmente quem tem filho. Então, uma criança, um adolescente que tiver uma dor testicular, principalmente de madrugada, ou quando estiver acordando, enquanto estiver dormindo, tem que levar para o hospital.
Porque acontece, existe uma patologia que chama torção de testículo. E dá principalmente à noite, quando a criança está dormindo, o adolescente. Então, de noite esse testículo roda, ele sente uma dor súbita e se não corrigir cirurgicamente, ele pode perder o testículo. Então, se sentir uma dor aguda, principalmente de madrugada, leva para o pronto-socorro para fazer um ultrassom para confirmar se tem torção ou não. Se você demorar mais de 6 horas para operar, esse adolescente perde o testículo. E a parte urológica da mulher? A parte urológica da mulher, como eu falei antes, tem a parte da uroginecologia, que vai cuidar da incontinência urinária da mulher. Que acontece quando ela está grávida ou não? Não, ela pode evoluir depois da gravidez ou com a idade também. Isso tudo vai depender de como foi, de como funciona o assoalho pélvico daquela mulher, aquela musculatura dela. Então vai depender de como evoluiu aquela gestação e de evoluir do dia a dia dessa paciente. E me diz uma coisa, a hemorroida prejudica muito a mulher? Então, o que acontece? A hemorroida, ela incomoda e ela pode trombosar, chama uma hemorroida trombosada. Isso aí pode doer, ela pode ficar sem sentar, isso aí incomoda. Alguns alimentos podem ser mais prejudiciais ou não. Por isso que é importante as mulheres que são ressecadas procurar um gastro ou um proctologista para ter uma orientação alimentar. Principalmente a gestante, que vai ficar mais ressecada, para ela não acontecer isso durante a gestação. Durante a gravidez, que a hemorroida dela começa a incomodar, ela tem que procurar um procto. O ideal é procurar, porque se ela ficar tentando segurar, vai piorar lá na frente e incomoda. Bom, vamos voltar no Viagra aí, que isso aí chama atenção e é interessante. Esse comprimido que toma-se 1 por dia, 5 miligramas, não tem problema nenhum do cardíaco? Não. Então o que acontece? Você vai pensar, pô, mas não tem problema, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. Se você for pensar pela lógica, quais são os principais pacientes que têm problema de ereção? O idoso, o paciente que tem diabetes, o obeso ou o hipertenso. Ou seja, geralmente quem vai ter problema de ereção são quem tem alguma comorbidade. Então esses remédios já foram pensados nisso. Então qual a contraindicação? Alergia à substância. Quando a pessoa faz uso de nitrato, então geralmente algum paciente que já infartou e faz uso de nitrato, isso é contraindicado totalmente. Ou um paciente que tem aquela insuficiência cardíaca severa, que seria o quê? Que ele tem falta de ar aos médios e grandes esforços. Esse também tem uma contraindicação tomar medicação. Fora isso, não há contraindicação. Aí o que acontece? Esse diário é uma dose pequena, você não precisa ficar preocupado se você vai tomar um comprimido antes de ter relação ou não. A hora que você for ter relação, ele já está lá no seu sangue preparado. E ele não dá aqueles efeitos que alguns reclamam em relação ao sildenafila, que seria o Viagra, a orelha esquentar, a cefaleia, a palpitação. Então esse do diário não dá esses efeitos colaterais. Uma outra coisa, doutor. Normalmente, os obesos têm problema? Tem. Infelizmente, o que acontece? O obeso, a gente chama de síndrome metabólica. Todos os obesos, eles podem evoluir com essa síndrome. Então, ele vai ter problema de colesterol, triglicerídeos, tem uma chance maior de ter diabetes. E o que acontece? O excesso de peso aumenta um hormônio feminino, que é a estrona. Essa estrona vai bloquear a testosterona, fazendo com que a testosterona diminua. E ainda pode o quê? Diminuir o libido, aumentando prolactina e dando disfunção erétil. Então é um ciclo isso. Então, você que é obeso, dá um jeito de emagrecer, hein, meu amigo? Pode fazer atividade física. Vai melhorar a performance sexual e a saúde. E a mulher obesa? A mulher obesa fica mais complicado de eu falar, que quem cuida dessa parte geralmente o endocrinologista. Mas o que acontece? Fala o que você sabe. Eu vou falar o que eu sei para não falar besteira. A mulher obesa, o problema dela é o quê? Alteração vaginal, então ela pode ter um corrimento mais acentuado que o normal. Pode ter atrofia, porque muda os hormônios ali embaixo também.
Então ela pode ficar mais ressecada ou ter mais corrimentos. Isso e também pode causar até dor durante a relação sexual. Puxa vida. Nós estamos batendo um papo aqui com o Dr. Carlos Eduardo Cadu, que é proprietário da Clínica Urus, mas nós estamos aqui no Arrumando a Casa. O Rui sempre simpático e com a gentileza dele, ele nos trata muito bem aqui. Dr. Cadu, eu achei interessante o que você falou aí do Viagra. Porque eu estou numa faixa, vamos lá, tem que ser realista. É lógico. Tem que ser realista. Lógico. Bola ou bolim, é ou não é? Com certeza. Então não afeta o problema cardíaco. E esse que você toma 5 miligramas por dia, então quando você chegar na hora, você já está preparado. Realmente já está preparado. E ele não dá os sintomas desses outros, que às vezes dá palpitação, que a pessoa tem aquela sensação de infarto. Que é o medo que ela tem. Nossa, eu tomei, o meu coração pulou, então é aquela sensação de infarto. Não é que ele vai causar, ele realmente aumenta a circulação e dá esses sintomas que eu tinha comentado. Da parte da orelha, a hiperemia frontal, a palpitação. Então algum efeito colateral ele pode dar. Tá bom. Um outro detalhe. As amostras que o senhor recebe lá no consultório, que rumo que o senhor dá nelas? Não, eu não tomo ainda, então eu geralmente passo para alguns pacientes, porque acontece, como eu comentei com você, alguns... É caro, né, esse medicamento? Mas alguns se dão melhor com uma medicação ou outra. Então, quando eu posso, eu sempre indico, eu dou a medicação, uma amostra grátis para esse paciente, para ver se ele se dá bem, para ele não gastar, vamos dizer, o dinheiro à toa. Então eu tento sempre ajudar. Se eu tiver alguma coisa lá, eu vou dar para o meu paciente, para ele fazer um teste. O senhor trabalha lá no Hospital Municipal de Bras Cubas. O movimento lá nessa área é grande? É grande. Lá é principalmente a parte de disfunção e principalmente a parte de rotina de próstata. E crianças, que eu opero crianças lá também. Você opera? Opero. Então, eu quero voltar nesse caso aí que eu achei interessante, do testículos, que fica aqui pra cima. Isso. Chamam testículo ectópico ou testículo não descido. Isso acontece por quê? Durante a formação, os hormônios da mulher elas vão estimular aquela descida do testículo. Então pode acontecer algum problema nessa formação ou alguma aderência que esse testículo não vai conseguir terminar, porque ele sai da barriga e desce para o testículo. Então, esse testículo, quando ele não fica preso lá embaixo no escroto, ele pode estar na região inguinal, pode estar dentro da barriga ou pode acontecer de não existir. Às vezes, durante a formação, ele roda na hora que ele vai descer e necrosa e ele não aparece mais. Então, toda vez que não é palpável um testículo, não tem na região inguinal também, tem que fazer uma videolaparoscopia. Para quê? Para ver se tem testículo dentro da barriga. Se você deixar lá, um paciente com em torno de 30 anos pode ter um tumor de testículo dentro da barriga. Bem, chegamos aí ao final do nosso segundo bloco. Vamos parar um pouco e já a gente volta com o último e terceiro bloco desse bate-papo aqui, que é amplo, principalmente quando você deixa o doutor falar, ele deslancha, que é uma beleza. Dá um tempinho aí que já a gente volta. Além de cuidar da saúde do mogiano, o Hospital Municipal colabora com o futuro do planeta, com iniciativas como instalação de bicicletário, painéis solares, utilização de água de reuso e uso consciente de papel, soluções recentemente premiadas com o Climate Champion Award, que reconhece os hospitais mais sustentáveis do mundo. É o Hospital Municipal de Mogi, provando que um hospital também pode cuidar do meio ambiente. Prefeitura de Mogi das Cruzes.
Motel Cancún. Suítes decoradas com TV de LCD, ar-condicionado, frigobar e opção de hidromassagem. Serviço de restaurante. Motel Cancún, Avenida Lourenço de Souza, 999, Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Fácil acesso na entrada e saída. Motel Cancún, o amor sempre presente. Arrumando a Casa tem móveis e estofados que irão valorizar ainda mais o seu projeto de decoração da sua casa e do seu apartamento. E com uma enorme variedade de tecidos e acabamentos. Venha conhecer de perto nosso setor de marcenaria. A sua fabricação própria é sinônimo de qualidade. Com soluções práticas e um orçamento que tornará seu sonho uma realidade. Traga sua planta para um de nossos projetistas. Faça-nos uma visita sem compromisso e conheça tudo o que o Arrumando a Casa tem para lhe oferecer. Você tem um compromisso marcado com a melhoria da educação, dos transportes, da saúde, enfim, da qualidade de vida em Mogi das Cruzes. Venha assistir às sessões da Câmara Municipal. Além de acompanhar as votações dos projetos que definem os rumos da cidade, você vai ficar por dentro de assuntos de interesse da sua comunidade. Às terças e quartas-feiras, a partir das 15 horas, faça valer sua cidadania. A Câmara aguarda sua presença já na próxima sessão. Passe por aqui. Bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso bate-papo aqui com o urologista, o Cadu, esse menino que está aqui. E deu para perceber, né, que ele realmente manja do que ele faz. Ele não é daqueles que estudou, pegou o diploma e não sabe qual o caminho. A rota dele, pelo meu tempo de vida, a rota dele é mais do que certa. Doutor Carlos, eu tive um irmão que um dia ele tomou um coice de um cavalo lá na fazenda dele e destruiu um testículo. E ele não conseguia mais produzir. Isso é normal? O que acontece? O homem tem 2 testículos. Se você tiver um testículo só, você tem chance de engravidar ainda, tá? Então, mesmo que a pessoa policial leve um tiro no testículo por causa da arma, a criança no futuro, então se você tiver, ou pacientes que nasceram sem um testículo, eles podem ter filhos ainda. A média de espermatozoide é em torno de 20, 30 milhões, o normal que os 2 produzem. Se tiver um testículo, vai produzir em torno de 15, 20 milhões, 10 milhões. É uma quantidade suficiente para engravidar. Meu próprio padrinho, ele tinha um testículo, tem 4 filhos. Puxa vida, se ele tivesse os 2, ele tinha 8. Mas, o Carlos, uma coisa que eu passei por ela também, e que incomoda muito, é cálculo renal. Nossa Senhora, é uma dor imensurável isso aí. A cólica renal é uma das piores dores que existem. Tá? Então realmente dói, eu já tive, cálculo pequenininho obstruiu. E o que acontece? Hoje em dia está tendo muito cálculo, isso é normal, por causa da alimentação. Porque tem muito sódio, enlatados, condimentos. Então o sódio é a principal causa dessa formação. Refrigerante, principalmente Coca-Cola, forma muito cálculo. Então o que acontece?
e genética. Então, o que você tem que fazer? Além de beber muita água, tem que cortar o sal, proteína animal, principalmente carne vermelha, tem que diminuir, principalmente quem tem chances de formar cálculo. E o importante é o quê? Beber bastante suco de laranja e limão. Porque acontece? O natural, lógico, que de caixinha tem sódio. O laranja e limão, eles têm citrato. Citrato é um fator de proteção contra o cálculo. Então ele vai liberar essa substância, fazendo com que os cristais não se juntem, formando um cálculo. E em relação ao leite, que muita gente tem dúvida, o leite e seus derivados. Quem tem problema de cálculo pode tomar leite? Pode. A absorção do leite é diferente. Então, se você cortar o derivado dos leites, você ainda pode causar problema lá na frente, causando osteoporose. Então, o leite é normal para quem forma cálculo, leite e seus derivados. Peraí, lá na frente osteoporose, como? O que acontece? Se você não consumir o cálcio ideal, com o passar dos anos, você pode formar osteoporose com a idade. Por exemplo, quando você tem problemas ósseos, você faz aquela reposição de cálcio, certo? Então, você pode prevenir fazendo essas ingestas de laticínios ao longo da vida. A densitometria é solicitada por isso? É para ver isso, exatamente. Por isso que a partir de certa idade, ou o geriatra, ou o outro especialista que cuida disso, eles pedem a densitometria óssea para ver como que está essa rarefação desse osso. Mas não pede muito, não é comum pedir muito para homem esse tipo de exame, né? É, mas tem que pedir. E quais os exames que você pede? Você já falou aí sobre o cálculo renal, mas quais o tipo de exame que você faz e acha mais produtivo da próstata? Tá. Então acontece, meus pacientes, e o correto, porque acontece, o que eu faço com meus pacientes é exatamente o que eu falo para meus alunos. Eu só faço a medicina baseada em evidência, não é em relação a achismo. Então, é toque retal e PSA. O ultrassom nós pedimos para ter uma imagem tridimensional da próstata. Esse é o exame de rotina básico que é pedido. E também para os meus pacientes, eu peço pelo menos um ultrassom de vias urinárias ou de abdômen. Por quê? Nesse ultrassom, você pode achar problemas renais, pode achar cálculo na vesícula, que já é com cirurgião geral, e pode achar cálculos no trato urinário, como no rim. Se você achar antes, você pode impedir que ele tenha essas cólicas. Então, o que acontece? Quando você pede uma tomografia, que a tomografia é o melhor exame para ver cálculo. Quando você acha que tem no ultrassom um cálculo muito grande, ou o rim está inchado, chama hidronefrose, e a paciente está com um pouco de desconforto. Então, ele pode ter uma pedrinha presa lá. Aí você pede uma tomografia. E, dependendo do quê? Do tamanho desse cálculo, da localização desse cálculo e da densidade desse cálculo, você vai traçar uma conduta. Ou cirúrgica, ou acompanhamento, ou a litotripsista corpórea, que é um procedimento que você faz uma implosão por fora, que a gente tem lá na clínica. Doutor, eu tenho um amigo chamado Eduardo, ele é urologista, e ele sempre disse para mim que ele não confia muito no PSA. Ele falou, Walter, o exame de toque é o ideal, mas os caras acham que eles estão sendo deflorados, né? Porque no exame de toque, dá para perceber o tamanho da próstata. Dá para ter noção da próstata, mas o principal é o que acontece. No toque, você vai ver a consistência da próstata. Então, é por isso que o toque tem que ser feito. Se você tiver um ultrassom com nódulo e no toque retal você não sentir esse nódulo, então você vai confiar no seu toque. Então, às vezes não tem nódulo, mas essa próstata está mais endurecida que o normal. Então você já suspeita que pode ter alguma coisa. Por isso que o toque é feito. Por isso que o exame de imagem ultrassom ele não tem como substituir o toque. Hoje em dia... o próprio PSA também, né? Isso. Então, o toque retal ele complementa o PSA. Os dois andam juntos. E criança está isento disso aí? Tá. Se tiver alguma raridade, geralmente não é o adenocarcinoma que é o comum. Seria um sarcoma, alguma coisa. Como infelizmente na medicina tudo não é 100%. Então é raro
uma criança ou um adolescente ter, mas pode acontecer. Bem, nós estamos aqui no Arrumando a Casa, batendo um papo com o doutor Eduardo, urologista e proprietário da clínica URUS, aqui em Mogi, ali na... Avenida Antônio Maier, 191, fica próximo ao Hospital Ipiranga. Bom, doutor, é o seguinte, o senhor dá aula na OMEC. Isso. Você percebe que dá para formar bons médicos no futuro? Ó, o que acontece? A medicina... Porque há pouco tempo teve aí, foram rejeitados 40%, né? Não sabiam analisar uma radiografia. É uma coisa complicada, a medicina virou um negócio. Sempre falaram que falta médico, e foi criando cada vez mais faculdades particulares. Ao invés do governo fazer o estímulo e aumentar a quantidade de vagas em federais e estaduais. Porque se falta tanto, você tem que aumentar nas federais e nas estaduais, e não aumentar a quantidade de faculdades particulares a R$10.000, R$8.000, uma mensalidade que é um absurdo. Tem uma em Campinas, de um amigo meu aí, ele paga, a mulher dele está lá, ele paga R$8.000 por mês. Então, mas eu conheço algumas faculdades por causa dos locais onde eu fiz as especialidades. A Universidade de Mogi é boa, sim, e o que acontece? A formação, infelizmente, depende muito daquela pessoa. Se ele correr atrás, for uma pessoa que se estimula, ele vai ser um bom profissional. Então depende muito da pessoa. Ele não está lá atrás do diploma para dar para o pai ou para a mãe. Infelizmente tem gente que tem. Em toda especialidade, em toda área, sempre vai ter isso. Toda a área a gente vê mau profissional e bom profissional, em tudo. Dentista, gari, engenheiro, qualquer coisa tem isso. Vendedor, a mesma coisa na medicina. Só que na medicina, quando você é um mau profissional, você prejudica alguém diretamente. Isso que é ruim. Fica mais nítido. Você atende aí vários hospitais. Como é que você vê a saúde de Mogi na área de urologia? Onde você atende? No municipal, infelizmente, ainda só fazem cirurgias pequenas, mas é um local que tem chance de crescer e aumentar a quantidade de cirurgias grandes. Porque acontece, no Luzia nós fazemos praticamente todas as cirurgias possíveis. Não tem o flexível, que é um aparelho muito caro e é difícil encontrar em qualquer SUS do Brasil. Então, fica sobrecarregado o Luzia de Pinho Melo. Então, tem muito paciente para todas as especialidades. Então, se o municipal conseguisse crescer e operar mais algumas cirurgias de média complexidade, poderia dar uma esvaziada e dar uma melhorada na qualidade. Por causa do problema maior são filas esperando cirurgia. Mas a gente vê no jornal em Mogi que eles abrem espaço e a pessoa não vai, marca a consulta e não aparece. Sempre tem uma falta, sempre. Em média, 2, 3 pacientes sempre faltam de 25 pacientes. No municipal eu opero pediátrica e cirurgias de média e pequena complexidade. Então, geralmente hidrocele, varicocele. Agora vai começar a fazer vasectomia no hospital municipal. Vai começar, se não me engano, em mês que vem. Então eu estou à frente disso. E no hospital Luzia de Pinho Melo nós fazemos todas as cirurgias complexas. Então eu opero quase um tumor de próstata por semana lá. Tumores de rim constantemente. Eu faço cirurgias por vídeo, laparoscopia. Mas lá. É homem ou mulher? Opero tudo. De rim? De rim, todos. Uma homem ou mulher. Tanto faz. E operamos por vídeo laparoscopia, igual se opera em plano de saúde. Fazemos a cirurgia de cálculos grandes, aquela percutânea. E uretero, que opera as urgências de cálculo. Então lá nós temos um arsenal muito bom no Luzia. O governo manda o material. Eles têm terceirizado o serviço, então tem manutenção, tem tudo direitinho. Bom, e nós estamos chegando ao final da nossa sala de visitas diretamente aqui do Arrumando a Casa. E eu não esperava que você falasse tanto nessa área
Você, meu amigo, que telespectador, pelo desempenho do Dr. Cadu, dá para você procurar a clínica dele. Dá ou não dá? Com certeza. Vai ser tratado como um familiar. Tá. Sempre. A consulta hoje não está tão cara, não precisa falar preço, não. Não. Se você for comparar a São Paulo, é barato. Em Mogi mantém a mesma média de outras clínicas, a consulta particular lá. Você trabalha no Ipiranga também? Eu sou da equipe responsável pela urgência do Hospital Ipiranga. Outro dia eu falei com o Sérgio Vascular. Sérgio Sintra, muito gente boa. Ele deu um banho aqui também, sabe? Inclusive, depois que a entrevista dele foi pro ar, inclusive está indo ainda essa semana. Ele disse que apareceram alguns clientes que foram lá porque viram ele na televisão e o que ele falou. Porque vai acontecer com você. Porque tem muita gente que não sabe do que provoca uma falta de urologista. Com certeza, isso acontece muito, infelizmente. Mas a urologia é uma das especialidades cirúrgicas mais amplas que tem. Vai do bebê até o idoso, tanto homem como mulher. Doutor Carlos, tá aí, ó, o Perrim focando a sua imagem, e alguma coisa que a gente deixou de falar, eu gostaria que você abrisse o coração aí. Não, só dizer que eu estou à disposição lá na clínica, que mesmo quem não tenha o seu plano de saúde, às vezes vai conseguir passar ali no SUS, será também sempre muito bem atendido, como se eu estivesse atendendo na minha clínica. E outra coisa, o que é importante, eu gosto do que eu faço e procuro sempre me atualizar. Então eu vou para congressos nacionais, congressos internacionais, então eu sempre busco o melhor para o meu paciente. Isso é uma coisa importantíssima do profissional. Eu passei a admirar mais médicos depois que eu conversei muito com o Dr. Flávio Isaías, que é nosso médico aí que tem um hospital para câncer, o Dr. Ricardo Mota. O Ricardo Mota também é um show. E ele não o Ricardo Mota viaja o mundo todo atrás de congresso, né? Viaja também. É um excelente profissional. Bom, você parou, não tem mais não, o tá que falar. Tudo certo. Tá bom, então. Bem, meus amigos... Só passar o telefone da clínica, né? Pode falar. Então, a URUS, Avenida Antônio Maier, 191, telefone 4735-3353. Bom, eu quero agradecer a sua atenção em atender o nosso chamado. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão uns estão com a cabeça pegando fogo, outros estão rindo, porque vão poder tomar o Viagra, que não afeta o coração. Aliás, não sei com quem que eu estava conversando aí, ele é bom pro coração também, ele faz bem pro coração? Não, ele foi descoberto para pacientes que tinham problema pulmonar. Pulmonar? Foi descoberto por causa disso. No fim não serviu para o pulmão, mas descobriram outro caminho. Outro caminho para ele. Enveredou por outras margens. Mas consultar sempre o médico antes de ficar fazendo o uso dessas medicações, isso é importante. Tá bom. Bem, nós chegamos aí ao final de mais uma apresentação da nossa sala de visitas, e antes de encerrar eu quero fazer um agradecimento aqui para o Newton e para o Fábio Sertonato. São dois excelentes profissionais na área odontológica. O Washington, que eu acho que o Nilo acertou em colocar o Washington para cuidar lá do ginásio de esportes, o professor Hugo Ramos. O Nelson Podólogo, que fica ali na rua Aristeu Ribeiro de Rezende, número 75. E a odontopediatra, a doutora Érica Tacon. Olha, ela vai às vezes na minha casa, ela é uma excelente profissional, tanto assim no trabalho dela como para conversar. Isso posto, eu vou falar agora dos meus auxiliares, o Perrim e a Ana. A Ana está numa felicidade, que Deus te abençoe, viu, Ana?
não sou eu que vou falar nada aqui, mas vai chegar o tempo da gente conversar melhor. E o Perrin, que é esse excelente profissional aí que cuida de tudo. Depois de tudo isso, só me resta dizer a vocês que tudo o que eu fiz na vida, eu fiz do meu jeito. Era isso aí, senhores. Além de cuidar da saúde do mogiano, o Hospital Municipal colabora com o futuro do planeta, com iniciativas como instalação de bicicletário, painéis solares, utilização de água de reuso e uso consciente de papel, soluções recentemente premiadas com o Climate Champion Award, que reconhece os hospitais mais sustentáveis do mundo. É o Hospital Municipal de Mogi, provando que um hospital também pode cuidar do meio ambiente. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Você tem um compromisso marcado com a melhoria da educação, dos transportes, da saúde, enfim, da qualidade de vida em Mogi das Cruzes. Venha assistir às sessões da Câmara Municipal. Além de acompanhar as votações dos projetos que definem os rumos da cidade, você vai ficar por dentro de assuntos de interesse da sua comunidade. Às terças e quartas-feiras, a partir das 15 horas, faça valer sua cidadania. A Câmara aguarda sua presença já na próxima sessão. Passe por aqui!